Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E se você é novo ou nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Bárbara e esse é meu canal. E hoje eu vim trazer um vlog de leitura pra vocês, um vlog de semana, assim, e no caso, dando um contexto, eu tô com as minhas leituras um pouco paradas por conta da minha rotina mesmo, e até agora eu tô lendo. Só iniciei uma leitura, né, até agora. Hoje são 24, eu acho. Esqueci de dia hoje. Deixa eu ver aqui. Hoje são 24 de janeiro e são 7h30 da noite. E eu vim gravar esse vlog pra vocês, que na verdade era pra eu ter começado ontem. E eu quero, assim, dar início às minhas leituras, dar um pontapé, assim, o primeiro passo pra eu conseguir ler os livros que eu quero ler esse ano, que eu fiz uma meta de leitura, que eu quero ler 23 livros esse ano. E assim, eu tava um pouco parada por conta da minha rotina, enfim, já repeti isso várias vezes. Então, esse vlog é basicamente tentando ler 3 livros em 5 dias. Só que eu não tenho a intenção de finalizar todas as leituras, eu quero chegar pelo menos na metade de cada uma, para que assim eu consiga dar o pontapé inicial e levar para os outros meses também a minha leitura. Enfim, espero que esteja fazendo sentido. Os livros que eu escolhi para esses 5 dias de leitura. O primeirinho de todos é esse mangazinho de Helena, do Machado de Assis. E eu confesso para vocês que eu já li ele, tá? Eu comecei ontem, né, no caso segunda-feira, pra nesses 5 dias aí dar o gás às minhas leituras. Então, eu comecei ele ontem e terminei hoje pela manhã, porque eu queria gravar pra vocês lendo ele, só que tava tão boa a leitura e é tão fluida, ainda mais por ser um mangá, que eu simplesmente li o livro e não gravei pra vocês. Mas esse é o primeiro livrinho que eu escolhi, Helena. Eu gostei da história, confesso, mas eu sinto que falta mais informações, sabe? No próprio mangá, aqui no começo fala isso, de que muita coisa foi cortada do mangá, porque enfim, pra conseguir ser adaptado e tudo mais. E eu botei o livro mesmo em si, Helena, na minha wishlist, pra eu comprar o livro em si e ler a história completa, que eu fiquei bastante curiosa pra ler essa história aqui. Então esse é o primeiro livrinho que eu escolhi para ler e já finalizei mesmo. O segundo livro que eu escolhi é Um Diário para Recomeçar, do James Patterson, acho que é assim que se pronuncia, do James Patterson. E eu escolhi ele por ser fininho, tem 206 páginas. E é um livro que eu tô com muita curiosidade de ler, tanto porque eu achei ele extremamente bonitinho, apesar dessa capa ser um pouco assim brega e clichê, talvez, mas é uma história que eu tô muito curiosa para ler. Então, eu escolhi esse livrinho por esse motivo. E não podia faltar Anne e a Casa dos Sonhos, que acho que é, se não me engano, o 5º livro da coleção de Anne de Green Gables. E como eu comentei pra vocês no meu vídeo de metas, eu queria ler um livrinho de Anne por mês. Então esse aqui tá na minha lista também para ler essa semana. E eu já iniciei uma leitura no começo do mês. No dia 1º eu já escolhi minha leiturinha, a moto vai passar. Eu escolhi minha primeira leiturinha do mês, que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém, um livro de não ficção voltado aí pro lado da terapia, pro lado aí do psicológico, a mente da pessoa. E eu tô gostando bastante, a leitura tá fluida, confesso. Eu tô na página 135, na segunda parte do livro, ó, na parte 2. Só que esse é um livro que eu não quero me apressar na leitura, eu sempre leio em alguns intervalos do meu dia ou antes de dormir, então tá sendo uma leitura tranquila, eu não tô com muita pressa, ainda mais por se tratar de um livro de não ficção. Então este vídeo vai ser basicamente tentando ler esses 3 livrinhos aqui, que no caso eu já finalizei a Helena. Então a gente vai ler juntos, eu no caso vou ler, relatar pra vocês o que eu vou achar da leitura, né, de Anne e de Um Diário para Recomeçar. Eu vou tentar encaixar essas leituras
no meu dia a dia mesmo. Então sempre que sobrar um tempinho, eu venho aqui e mostro pra vocês um pouquinho lendo, conversando um pouquinho. E vai depender também de como tá aí a leitura, né? A fluidez da leitura, o que eu tô achando da história e tudo mais. Mas lembrando que eu não pretendo finalizar essas leituras nessa semana. Eu só quero mesmo dar início. Se eu finalizar, ótimo, vai ser muito bom se eu conseguir ler 3 livros em 5 dias. Mas como é fininho, Anne é um livro muito fluido, eu já tô assim habituada na escrita, né, dos livros de Anne. Só que apesar de ser fluido, ele é muito cansativo, porque a Anne é uma menina e agora mulher, que ela já está adulta, que ela pensa muito, ela fala muito, é muito descritivo. Então, apesar de ser um livro fluido, ele é cansativo. Espero que esteja fazendo sentido. E esse aqui eu sinto que vai me prender tanto a história que eu vou ficar viciada e não vou querer fazer nada na minha vida além de ler esse livro. Então, foi assim, livros estratégicos que eu escolhi, que eu sinto assim que eu vou conseguir chegar pelo menos na metade de cada leitura. Então é isso, esse aqui eu já finalizei, então ele vai voltar ali para os meus livros, pro cantinho dos meus livros. E agora eu acho que eu vou iniciar a leitura desse Um Diário para Recomeçar, que eu tô muito curiosa para ler essa história. E a minha amiga vai começar a live dela agora, então vai ser ótimo para eu focar. Se bem que ela não vai focar, ela vai ficar conversando, mas deixa quieto. E eu acho que eu vou começar eu acho que eu vou começar essa leiturinha agora aqui deste livro maravilhoso. Estou muito ansiosa para essa leitura. Eu acho incrível que sempre quando eu abro a câmera para gravar vídeo, todas as motos resolvem passar na minha rua. Mas enfim, hoje é sábado, dia 20 alguma coisa, deixa eu ver, dia 28, e eu vim atualizar vocês, porque enfim, a semana já passou, e como eu comentei com vocês alguns segundos atrás, eu ia tirar 5 dias essa semana para ler 3 livros. E Helena, que tá em algum canto por aqui, não sei onde está meu livro. Eu já li ele, foi o primeiro que eu li em menos de 24 horas. Apesar de ter lido, de tarde pra noite e terminei de manhãzinha cedo, mas foi menos de 24 horas. E o segundo que eu peguei foi eu sempre esqueço, Um Diário para Recomeçar, do James Patterson. Eu não sei por onde começar a falar sobre esta história, pois como vocês sabem, eu estava com altas expectativas para esse livro, como eu tinha comentado, e todas as minhas expectativas foram frustradas, para ser sincera. Vou tentar aí dar um resumão para vocês, tá? Sobre esta história, uma sinopse aí. Tem umas crianças gritando aqui, mas tentem desconsiderar, tá? Um Diário para Recomeçar é basicamente a Cat, a protagonista, recebendo um diário na casa dela, no qual o ex-namorado dela entregou na casa dela. Eles tinham um relacionamento bem legal, saudável, e ela estava crente que eles iam se casar no final do ano. Só que o cara, o Matt, Matt o quê? Matt Harrison, ele simplesmente decide terminar com ela. E logo depois ele deixa esse diário na casa dela e ele vai e fala que nesse diário tem muitas explicações e diz o porquê, né? O motivo da situação e tudo mais. E esse diário é basicamente o quê? A esposa do ex-namorado dela escrevendo um diário pro filho deles. Tá fazendo sentido, gente? Espero que sim. Ou seja, o ex-namorado da Cat, o Matt, é casado e tem um filho, um bebezinho, o Nicholas. E esse diário é basicamente pelos olhos da esposa dele, relatando a vida dela pro filho, porque ela pretende entregar esse diário pra criança quando ele estiver grande, enfim, adulto, e tiver noção das coisas, né? Então, a Susana, no caso, essa esposa, ela relata desde um incidente que aconteceu com ela, que fez ela mudar de pensamento e mudar de vida também,
fez mudanças, tanto em sentido literal, de tipo mudar de cidade, mudar de casa, mas mudanças na forma que ela levava a vida, enfim. As crianças aqui, ô Jeová. Enfim. Então a Susana, ela vai relatando tudo isso pro filho dela, pro filhinho dela. Então todo o começo do diário tem lá Nick, Nicolas, meu menininho, meu garotinho, meu homenzinho, sempre pro filho dela, direcionado pro filho dela. E isso é um pouco esquisito, sabe? Porque ela relata alguns momentos da vida amorosa dela, porque o intuito desse diário dela é relatar a vida amorosa dela até quando ela conheceu o pai da criança, no caso Matt, e a vida deles, né? E relatando pra criancinha, pro filho deles, até quando ele estiver bem grande já, adulto. E o que acontece? A Cat vai lendo tudo isso e vai, tipo, é pouco difícil pra ela. E o Matt mesmo disse em uma carta no diário que algumas partes seriam difíceis de serem lidas, justamente porque conta sobre a vida dele com a esposa e o filho, pelos olhos da própria esposa. E a Cat ainda ama muito o Matt, porque, tipo, ele simplesmente terminou do nada e ela tava crente que eles iam se casar. Enfim, é uma grande confusão, tá? Tem a divisão, então sempre que é o diário tem essa bordinha aqui. E sempre que a parte da Cat, a página é mais amarelada. E o que acontece? O diário é na visão da esposa, então digamos que é em primeira pessoa, só que a parte da Cat, a protagonista, que de protagonista não tem nada, é em terceira pessoa a narração. E tem 2 capítulos que é o próprio protagonista, que também não é protagonista, que é o próprio Matt. É isso tudo que eu posso assim contar pra vocês, porque o resto é spoiler, tá? Mas é um livro muito confuso, não te cativa em nada. Tem o protagonista, o Matt, ele é tipo muito perfeitinho. O relacionamento dele com a esposa é tipo relacionamento de comercial de margarina. É simplesmente tudo perfeito. E por conta desse incidente que aconteceu na vida da Susana, a esposa dele, ela trata tudo como sorte. É sorte eu estar aqui, é sorte isso, é sorte aquilo. E isso acaba enchendo o saco, sabe? E é um pouco assim bizarro essa questão dela narrar tudo pro filho dela. Então tem, sabe, não faz sentido a pessoa narrar toda a vida dela, principalmente a vida amorosa, pro filho, sabe? É uma coisa meio esquisita, confesso. Eu não gostei muito, não achei que foi legal. E o final, gente, eu sofri por 200 páginas pra nas últimas 7 páginas virar tudo de cabeça pra baixo e ficar ainda pior. Então eu tô muito frustrada com esse livro. Eu dei 1 estrela de 5 pra isso aqui. Eu tava com muitas expectativas, eu jurando que eu ia amar essa história. Nossa, se o autor tivesse feito de outra forma, isso aqui tem muito potencial, tá? O autor que acho que não soube aproveitar. Eu que nunca escrevi um livro falando isso, né? Mas enfim. Porque ele acho que, tipo assim, seria mais interessante se o quê? Desfoquei, pera. Se tivesse focado no relacionamento do Matt e da Cat, e ele contando tudo isso que a esposa contou na visão dele. Porque é basicamente o seguinte, ele entrega o diário pra explicar pra ela por que ele terminou com ela. Sendo que ele poderia simplesmente ter falado, olha, estou terminando com você porque eu não me sinto pronto, porque tá acontecendo isso e isso na minha vida. Entendeu? Um negócio aí da minha esposa, um negócio aí do meu filho. Então, e a protagonista, a Cat, ela fica se sentindo mal. Tipo assim, nossa, o cara tem uma esposa perfeita, um filho perfeito, tipo, um relacionamento perfeito, e ele tá me fazendo diamante, tipo, por quê? Ela fica assim, gaguejei aqui. E ela fica tipo, nossa, será se eu encontro com a Susana e converso com ela, explico a situação? Fica aí esse negócio, sabe? Com a protagonista também, que eu não achei legal. E tem uma coisa que ela descobre sobre ela, a Cat descobre algo sobre ela através do Matt, de uma coisa que ele deixa lá na casa dela. E eu fiquei assim, como que tu descobre isso sobre a tua vida através de um cara que terminou contigo?
sabe? Eu não posso dar muitos detalhes justamente porque é spoiler. Mas se você tiver lido esse livro, sei lá, ou tem curiosidade, não tem problema com spoiler, manda aqui nos comentários, sabe? Porque eu preciso conversar com alguém sobre esse livro, porque é tão sem sentido que eu fiquei... Gastei tempo, gastei dinheiro, sabe? Mas é isso, acontece, tá? Esse livro não funcionou pra mim de forma nenhuma, mas pode funcionar pra você, talvez você goste, não sei, todo mundo tem aí o seu gosto, né? E todas as resenhas desse livro que as minhas amigas estavam falando, as resenhas tudo positiva. Aí eu pensei, eu li errado, eu li de trás pra frente, veio faltando página no meu livro, porque não é possível que todo mundo goste dessa história. Enfim, esse é o pequeno surto. Consegui ler, tá? Iniciei, finalizei ele em 3 dias, eu acho. E eu comecei N. Comecei ontem, sexta-feira, de noite. Porém, eu só li 46 páginas. Não li muito. Então, eu vou continuar lendo o livro, tá? Mas eu preciso encerrar esse vlog, porque é pra ir pro ar amanhã e eu ainda vou editar ele e subir no YouTube. Mas Anne, a Casa dos Sonhos, é basicamente já a história da Anne e do Gilbert, que eles ficam juntos, acredito que todo mundo saiba, e eles estão se casando. Então, nas primeiras páginas é basicamente o casamento e a apresentação de novos personagens, já que eles vão se mudar de casa, né? A Anne não vai mais morar com a Marilla. E até o momento é isso, não tem muito o que falar sobre esse livro, e realmente a leitura é fluida, porém muito cansativa, e por isso que eu só consegui ler 46 páginas, até porque eu li ontem de noite antes de dormir. Então, gente, é isto. Resumindo o vlog de hoje e dessa semana também, que pra vocês, né, não foi quase nada. Eu li Helena, o mangazinho de Helena, amei essa história, quero ler o livro completo. Li este livro, Um Diário para Recomeçar, que eu dei 1 estrela de 5, e estou lendo N. Então, nos próximos vídeos eu trago mais atualizações pra vocês. Eu não li nada de Talvez Você Deva Conversar com Alguém, porque eu queria terminar essa história, porque eu queria saber o que ia acontecer e se o livro ia melhorar. No fim, não melhorou. Mas o vlog dessa semana foi isso, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês e mais um vídeo. Então, antes de ir, se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Comenta aqui embaixo também como tá as leituras de vocês, se você já leu algum desses livros aqui que eu mostrei, no caso, os 4 livrinhos que eu mostrei aqui. E também compartilha com algum amigo conhecido seu que gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal e também ativar a notificação do sininho para ser notificado sempre que eu postar vídeo novo, tá bom? Então, um beijo, obrigada pela companhia de vocês e até a próxima semana. Tchau!